E aí, Cláudio, eu acho que a gente podia começar falando o que é a depressão. Bem, todos me conhecem, né? A maioria. Sou professor então aqui do Univag, mestre na área de farmacologia, doutorando e trabalho com várias disciplinas, inclusive a psicofarmacologia para a psicologia, né? Então, a professora Samira solicitou para a gente poder fazer um bate-papo sobre depressão. Estamos aqui comentando sobre a depressão. Oi, Donata. Olá. Eu vou ficar dando oi para todo mundo. Tá bom. Vou parar. Veja. Bem, nós somos o 5º país mais depressivo do mundo, né? Nós temos mais de 11 milhões de pessoas depressivas, né? Apesar que... Diagnosticado. Né? Fora. Junto com isso, somos também o país mais ansioso do mundo. Olha, ganhamos os Estados Unidos, hein? É porque eles não vão no médico nem no psicólogo. E como a professora Samira estava comentando, né, muito desse diagnóstico é subestimado, né? Porque muitas pessoas não vão atrás. Porque, não, isso aí é só uma tristezinha, né? Muitos comentam isso, não, você está triste, por que você está triste? Ué, você tem tudo, você tem carro do ano, você tem casa, tem família linda, maravilhosa, e por que você fica triste? Você não tem motivo de ficar triste, né? E isso não é uma realidade, né, gente? Então, a realidade é que a depressão, ela é um problema de saúde, ela é incapacitante, inclusive, acaba muitas pessoas sendo afastadas do trabalho pela depressão, tá? Porque não conseguem fazer nada. Não é que aqui tem uma pergunta sobre procrastinação, né? Sim, tem uma pergunta que na verdade a gente pode emendar 2 perguntas nesse assunto, né? Qual que é a diferença entre depressão e melancolia, e se a procrastinação e a depressão têm diferença? Bem, então vamos começar primeiro a falar de tristeza, né? Porque tristeza faz parte da vida, gente. Tem um livro aqui que eu vou recomendar, que a tristeza transforma, a depressão paralisa, de Neri Bottega, tá? Por que isso? Porque a tristeza faz bem. Será que a tristeza ela é ótima, né? Segundo o rei Salomão, falava que era melhor ir no velório do que ir em uma festa, né? Aí a gente pode pensar assim, mas que contradição é isso, né? Mas no velório o que acontece? Nos momentos de tristeza nós nos reorganizamos. Muitas coisas a gente começa a colocar na balança e pesar, né? Então a tristeza, ela faz parte da nossa vida e ninguém vai viver sem ela. Por quê? Porque nós nos apegamos emocionalmente. Sim. A muitas coisas, né? Um pet que de repente pela idade vai embora mais cedo do que a gente, porque nós vivemos mais. Um familiar que está próximo e de repente por um problema de saúde acaba nos deixando e indo para outro plano. Então tudo isso daí gera o quê? Uma angústia, uma tristeza, uma sensação que é bastante desagradável. Às vezes a gente não quer fazer nada, né? Sim. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam até medicalizando a pessoa que está ali naquele processo de luto. E eu vejo também, Cláudio, muito uma questão de a gente não pode sentir dor. Exato. Né? A gente vive, eu acho que todo mundo quer vender aquela famosa vida filme, né? Ninguém vai divulgar que está deprimido, que está triste, que está passando por alguma coisa difícil. Todo mundo vende a ideia de felicidade plena o tempo inteiro. E a gente acaba, muitas vezes, confundindo tristeza com depressão. Exato. Tristeza você sente alguns dias, né? Exato. Você vai guardar aquela tristeza por algo que aconteceu por alguns dias. Isso vai passando. Isso vai passando, você vai vendo outras coisas boas acontecendo e isso te trazendo outros sentimentos. Porém, a depressão, ela permanece por anos, né? Às vezes... E às vezes não é nenhuma tristeza, é uma inatividade. Exatamente. Então a gente muitas vezes fica o quê? Paralisado. Exatamente, Tá? A depressão paralisa. A depressão acaba fazendo com que nós deixamos as coisas de lado, né? Então nós perdemos o prazer. Na realidade, a depressão é a perda desse prazer de viver. Então, como a gente não tem prazer de viver, nós não temos vontade de fazer nada. Então, normalmente a pessoa deprimida, ela fica o quê? Ela quer ficar deitada, ela quer se isolar, ela não fica junto
de grupo nenhum, se afasta, né? E isso é importante, porque nós temos que começar a observar as pessoas. Porque muitas pessoas estão deprimidas, mas escondem. E aí, o que acontece? Não fazem o tratamento. E nós precisamos tratar a depressão. A depressão é como uma doença, né? Se eu tenho hipertensão, eu não vou tomar um medicamento para hipertensão? Se eu tenho febre, eu não vou tomar um medicamento para cessar a febre? Então, a depressão também é da mesma forma, né? E assim como nós estamos falando da procrastinação, né? A procrastinação pode ser tanto por um processo de estresse, como a depressão também. A depressão aumenta. Mas a procrastinação é aquele medo, muitas vezes, da gente não fazer um serviço, um trabalho tão bem feito, ou então a gente confia demais e a gente vai deixando para depois, né? Quem nunca deixou algo para depois e fez em cima da hora? Nós brasileiros somos especialistas nisso. É o famoso, como é que é? Por que não deixar para amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã? Exatamente. Então, é lógico que na depressão essa procrastinação muitas vezes aumenta, porque a gente não tem prazer em fazer aquela atividade, né? E um dos sinais também da depressão é justamente você deixar de fazer coisas que às vezes são sua obrigação. Sim. Porque a gente tem essa imagem, até puxando... Então, assim, diferença entre depressão e melancolia. Melancolia, você passa por um momento que te deixa triste e isso dura alguns dias. É tristeza. É uma tristeza, né? É uma condição temporária. Uma tristeza que você sabe o motivo e vai passar, vai melhorar com os dias. Já a depressão, ela vai persistir por anos. E aí, puxando isso que você estava comentando, Cláudio, a gente recebeu uma pergunta que existe depressão funcional? E a resposta é que sim, né? A tristeza é uma depressão funcional, né? A questão é que, assim, essa imagem, né, de que a pessoa deprimida, ela não levanta da cama, ela não toma banho, ela não se arruma, acontece em muitos casos, só que a gente tem a depressão onde a pessoa está funcionando. Sim. Ela vai trabalhar porque ela tem que trabalhar, ela vai fazer as coisas da casa porque ela tem que fazer, só que ela não vê, como você tinha comentado, né, e a gente pode até explicar já na neuroquímica por quê, mas ela não tem prazer em absolutamente nada que ela faz. Exatamente. Ela faz as coisas no automático, ela faz as coisas porque não tem como não fazer, e isso não significa que a pessoa não esteja deprimida. Então, a depressão funcional existe, inclusive é uma classificação da depressão, né? É uma fase da depressão, digamos assim, em que você faz tudo o que você tem que fazer, só que nada tem graça para você. E aí isso cursa com aqueles momentos em que você chega em casa esgotado, acabado, e aí você não quer ver nada, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você quer ficar fechado dentro do seu cantinho ali. E a depressão também, ela não é só a parte central do sistema nervoso, ela também tem o quê? Sintomas físicos, gente. Exatamente. Tem que lembrar que a depressão tem sintomas físicos. Como a gente vai falar que a diminuição da noradrenalina faz o quê? Faz você ficar com fraqueza, desanimado, né? Aí a pessoa normalmente de dia ela fica sonolenta, cansada, não quer fazer nada. Aí chega à noite, não consegue dormir, tem insônia, né? Então os sintomas da depressão são múltiplos, né? Então é multicausal. A gente tem que lembrar que a depressão ela não surge do momento, ou seja, eu já nasço deprimido, não. Vão ser várias situações, existe também a parte genética, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que a parte genética também tem a ver com o ambiente, né? O fenótipo. Exatamente. São listados, né, 4... Eu só vou comentar uma coisa que a Betânia disse aqui, né? Que a depressão é uma história sem rumo, são problemas sem solução. Na verdade não, né? Não tem nada muito formado sobre isso, mas isso tem muito a ver, Betânia, com a maneira como você encara uma situação. Então, nem todo mundo encara uma situação da mesma forma. Então, tem gente que vê um problema e entende como um desafio e aquilo estimula a pessoa e tudo mais. Mas as pessoas que estão em quadros depressivos, elas não enxergam maneiras de resolver problemas que muitas vezes são simples, né? São coisas assim que você conseguiria resolver com tranquilidade se você estivesse no centro, mas você não está.
E também você precisa entender o seguinte, os problemas existem, eles fazem parte da vida e a gente tem que enfrentá-los. Ou seja, nós temos que procurar meios não de esquecer o problema e guardar ele lá na gavetinha, pelo contrário, nós temos que olhar esse problema de frente e tentar o quê? Solucionar ou então resolver. Também não adianta falar assim, não, eu vou só ficar com pensamentos positivos. Sim, isso vai adiantar? Good vibes o dia inteiro. Não. Então a gente tem que pegar esses pensamentos negativos e começar a analisá-los, né? Enfrentá-los. Porque se nós não enfrentarmos, né? Lógico que com profissionais, né? A gente precisa do psicólogo, do psiquiatra, às vezes nós precisamos do quê? Da medicação. Sem isso nós não vamos conseguir romper a depressão. Não tem jeito de a gente fazer isso. Eu sozinho vou cuidar da minha depressão. Não existe isso. Não existe. Inclusive porque a depressão, né, ela tem, como eu estava falando, essas 4 causas, né? A causa genética, que você já citou. Saiu um consenso, né, recente sobre depressão que mostra que se você tem pais deprimidos, a sua chance de ter depressão é 2 vezes maior. Sim. E se você tem pais e avós deprimidos, você tem 4 vezes ou 5 vezes mais chance de ter depressão. Então, a questão genética é importante, mas não, gente, entendam que tem diferença entre genética e hereditariedade, tá? Genética é uma coisa que pode acontecer, não necessariamente vai ser determinante. Aí a gente tem também os eventos estressores, né? Sim. Então a depressão, ela vai ser desencadeada por um evento, ela não acontece do nada, né? Ninguém desenvolve depressão de hoje para amanhã, né? São coisas que vão acontecer, que podem envolver traumas na infância, abusos, podem envolver dificuldades financeiras, né? Então tem essa questão. Muitas vezes a pessoa que tem depressão não sabe por que ela está deprimida. Ela não consegue ver a causa desse processo depressivo, né? Sim. Então, quando a gente já sabe que a pessoa está deprimida, é exatamente por isso, que ela não consegue listar uma causa, não, eu estou deprimido por causa disso, estou triste por causa disso, não. Exatamente. Ela fala que é a vida, né? É a vida que me deixa triste. Né? Mas sempre tem um gatilho, né? Sempre tem um start. Uma outra causa de depressão também, a Luana até fez um comentário sobre isso, é deficiência de nutrientes. A depressão, né, ela tem uma mudança nos neurotransmissores, né, do nosso sistema nervoso central, e a gente já sabe que a inflamação influencia nisso. Sim. Né? Gente, no nosso cérebro a gente tem células da glia, que são células do sistema imune, são macrófagos que ficam no teu cérebro. Sim. E eles são, né, eles podem inflamar o nosso... Liberam radicais eles livres. liberam radicais livres, citocinas, Isso. um monte de substância que faz mal. Isso. Não, é mal, entre aspas, não, faz mal mesmo. Faz mal. Faz mal mesmo. Sim. E aí a gente tem uma ligação muito forte entre o intestino, né, a famosa dos receptores troll, eu falo troll, nem troll, é troll. Entre o intestino, alimentos inflamatórios, desnutrição, a falta de vitamina D, por exemplo, Exato. já é comprovadamente relacionada à depressão, né? Já existe, porque na realidade com vários fatores, né? Porque a vitamina D também funciona como anti-inflamatória, mas ela também aumenta a produção do fator nucleofílico derivado do cérebro, né? Que faz o quê? Ele que vai trabalhar essa parte da plasticidade neuronal. Sim. Né? Que está diminuído, por exemplo, quando a gente tem estresse, produção de cortisol. E isso faz com que nós tenhamos o quê? Menos ligações neuronais, menos conexões. Isso tudo faz o quê? Que a gente causa a depressão e também muda a plasticidade neuronal, né? E uma outra coisa, até, né, o terceiro fator que pode ser um fator importante para a depressão também, a Júlia até comentou aqui e o Renan também, né, vem no mesmo sentido, que é o abuso de substâncias. Sim. Né? Por exemplo, gente, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Né? Em doses, professor de toxicologia aqui, né? Em doses leves ele te leva a euforia, mas em doses altas ele te leva a depressão do sistema nervoso central. E a gente tem também as drogas de abuso, né? As cocaína, drogas né? Exato. Drogas recreativas, exatamente. E essas drogas, gente, elas são estimulantes ou então alteradores
da psique, e tudo isso leva também à depressão, ou que começa com ansiedade e essa ansiedade depois se transforma em depressão. Né? Então a depressão pode se transformar em ansiedade e a ansiedade levar também à depressão. Então as duas andam juntos, por isso a necessidade do tratamento. E o Renan também fez uma pergunta interessante, que também a Júlia emendou, sobre os vícios que podem advir da depressão. Né? Porque é isso, é um círculo vicioso. O uso de substâncias psicoativas pode levar à depressão, né? Pode ser um fator aumenta aditivo. A serotonina, melhora o humor. É aquela história, né? O neurônio fica, libera tudo que ele tem, e aí no dia seguinte você tá na bad, você tá na fossa, e aí você vai de novo para tentar recuperar aquilo que você perdeu e... O vício também é uma válvula de escape de muitos depressivos, né? Sim. Então, e só que vamos dizer, uma bola de neve. Eu uso o vício para melhorar, porém o vício piora os sintomas da depressão. Aí cada vez mais, ou seja, a gente vai cada vez para o buraco, né? Nós temos aí alguns personalidades, cantores e tal, que acabaram sucumbindo ao uso de drogas por causa do quê? Da pressão que eles tinham, né? Kurt Cobain, Amy Winehouse, e... Cláudio, vamos agora entrar numa coisa um pouquinho mais técnica, né? Certo. Eu só queria ler umas coisinhas aqui para vocês. Sim. Ó, que tem nesse livro A Tristeza. Como que é a depressão, né? Me sinto arrasada. Está ficando difícil e complicado. Leio e não consigo assimilar. O problema da depressão. Cognitivo. Falta de memória, dificuldades no aprendizado podem ser sinais de depressão. Parece que emborreci. Tenho que me arrastar para o trabalho. Algo me paralisa. Vivo insegura, com travas e medos, né? Carrego um monte de tenho que. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Uma lista de tarefas que você tem para cumprir naquele dia, e cadê o botão de liga? E esse é um gatilho também para a depressão, a crise depressiva ali, né? Sim. Tenho esse sentimento que deixei de ser uma pessoa boa e capaz. Ou seja, autoestima, né? E é o sentimento de inutilidade, né? Você não tem vontade de fazer as coisas e você se culpa por isso. A culpabilidade é uma coisa muito pesada nos quadros depressivos. Aqui, o tempo todo ruminando, ou seja, o tempo todo pensando, eu não sou bom, olha, eu não consigo fazer nada direito, olha, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, olha, eu não sou um bom profissional. Então isso tudo vai acabando nos levando para esse caminho da depressão. Exatamente, né? Você não tem ânimo, Júlia, você tá na lona, literalmente. Eu me culpo pelos erros do passado. Se me descobrissem um câncer, seria melhor. Olha, a roupa bonita que eu vi na vitrine parece que não é para mim, né? Aqui o outro, olha, fico adiando tudo o que tem que fazer. Procuro desculpas para não sair e não quero ver gente. Faz uma semana que não lavo o cabelo. Minhas roupas não cabem mais em mim. Que a depressão ela pode levar o quê? A perda de peso ou ganho de peso, tá? Eu só penso em me afundar nas cobertas e fico ressentida com a alegria dos outros. Ou seja, só quer saber de dormir, não quer saber de levantar, né? Não consigo nem fazer uma conta simples do que adianta do que ainda tenho no banco, tá? Então isso é depressão, gente. É uma coisa incapacitante. A gente vai deixando de ser feliz. O que mais? E felicidade, né? Gente, felicidade não é um estado, né? Felicidade é momento. Você tem momentos que são felizes. Ninguém vai ser feliz o tempo inteiro, ninguém vai estar bem o tempo inteiro, mas não significa que você esteja em depressão. A depressão ela é um estado permanente, né? É um estado incapacitante, é um estado em que você vai ter muitas vezes sensações corporais, né, da depressão, e tudo isso pode levar então à necessidade de tratamento. E aí você vai procurar um remédio para tratar a insônia, aí você vai procurar um remédio para tratar a ansiedade. E aí o que é? Nada disso, o problema é a depressão.
que são sintomas físicos que apresentam. Cláudio, então vamos a uma pergunta importante, né, que a gente recebeu. O que acontece no cérebro, né? A depressão tem várias causas, ok, mas, gente, depressão não é só tristeza, tá? Você tem realmente uma dificuldade na sua sinapse e o Cláudio vai falar pra gente então um pouco mais o que acontece no cérebro e uma outra parte dessa pergunta. Tem jeito? É reversível? Dá pra sair disso? Primeiro que dá pra sair disso, né, gente? A depressão, ela não é incurável. Não é incurável, tem que ser tratada. Nós vamos ter que ficar em vigília durante toda a vida, né? Sim. Porque para essas causas que podem desencadeá-la, né? Mas às vezes você precisa tomar um medicamento pro resto da vida, mas muitos não precisam. Sim. Né? Alguns precisam só de um psicólogo, uma conversa. Sim, exatamente. Né? Lembrando que não é conversa de bar, não é cervejinha que não é resolve. conversa de live, é ir no psicólogo de fato. Né? Então, dentro do nosso cérebro, há algumas teorias, né? São várias, mas a mais aceita é o quê? É o desequilíbrio, a diminuição da concentração de dopamina, em alguns casos, de serotonina em outros e de noradrenalina em ambos. Ou seja, eu tenho a diminuição de dopamina e noradrenalina ou então eu tenho a diminuição de serotonina ou noradrenalina. Então isso vai desencadear o quê? Os sintomas que apresentam. Né? E assim, lembrando, né, que o nosso neurônio, ele libera esses neurotransmissores na fenda sináptica para estimular o próximo, né? Sim. E a gente tem também as conexões com a periferia, né? Porque esses... Vão ser várias áreas. Então, o córtex pré-frontal, nós temos ligações com o hipocampo, com a amígdala. Ou seja, hoje se atrás tinha uma aluna de psicologia perguntando, mas se a gente extrair a amígdala, vai ter problema? Fazer lobotomia, vamos voltar para... Olha, quero uma lobotomia porque eu sou histérica. A amígdala que eu estou falando, gente, é uma parte... Não é da garganta, tá? A amígdala é uma região do cérebro. Certo? Então é uma região do cérebro exatamente para não confundir que foi trocado o nome das amígdalas aqui, que agora são tonsilas, tá? Então, existem vários circuitos neurais, né? Que pode ser o quê? Um aumento, por exemplo, da atividade GABAérgica. Exato, que tá? O GABA é um neurotransmissor inibitório, né? Ou então a inibição do neurotransmissor excitatório. Fugiu o nome agora aqui. Glutamato pode ser alteração. Então, nós não sabemos bem, o que eu falo para a psicologia do cérebro, a gente estamos apenas engatinhando. Pequenos bebês na neurociência, né? Hoje em dia a gente está tendo uma pequena ideia do que é isso e de como os medicamentos atuam. Então, o medicamento serve para todas as depressões? Praticamente não. Às vezes eu preciso substituir o medicamento dentro da mesma família por causa dos efeitos colaterais. Ou então eu tenho que achar o quê? Outro medicamento que atue, por exemplo, dopaminérgico ou serotoninérgico, vai depender, isso aí é o psiquiatra que vai avaliar, né? Segundo os sintomas que você está apresentando. E mesmo dentro desse medicamento, o psiquiatra precisa fazer ajuste de dose, tá? Que às vezes uma dose não existe a dose, como é que fala? Ideal. Então essa dose tem que ser individual, ou seja, ela tem que ser... você precisa pegar o paciente e analisar os sintomas e se existe melhor ou não, alterando as doses, né? E tem que lembrar que é de 2 a 12 semanas no mínimo. Exatamente, né? Essa é a grande questão, porque quando a gente tem um diagnóstico de depressão, a gente quer resolver rápido, né? E a parte dos medicamentos não se resolve. A Letícia comentou, né, que tem depressão crônica. Sim, na verdade toda depressão é crônica, porque você tem que ter anos de sintomas para ser caracterizado como depressão. Só que a depressão, ela não é uma condição permanente, né? Tem várias medidas que a gente vai comentar também que você pode fazer para aumentar a produção dos neurotransmissores que estão em falta, entre muitas aspas, né? Na depressão. E além de tudo, né, além dessa questão de redução dos neurotransmissores, a gente também tem a redução nas sinapses, né? Sim. Porque essa sensação de que você ficou burro, de que você está sem memória, está relacionado a isso, né? Na depressão, você tem redução na comunicação entre os neurônios. Exato. Então a gente
literalmente não sente o ambiente, né? Na verdade, você não reage ao ambiente porque você não tem a comunicação entre os neurônios para levar essa mensagem até as suas áreas de prazer, até as áreas de ânimo, digamos assim, né? Podemos dizer então que a depressão não é porque eu não quero. Sim. É por causa de alterações a nível central dos nossos neurotransmissores que faz nós sermos desse jeito, né? Exatamente. E existem vários tipos de depressão. A depressão persistente, que dura anos. Sim. Eu posso ter um episódio depressivo, daqui 6 meses ter outro episódio depressivo. Então ela pode variar. Tem a depressão dos europeus. Sim, a depressão, como que eles chamam? Sazonal, o fog, né? Que é do clima nublado, né? Isso. Já falar nisso, gente, tomar sol. Tomar sol. E sem óculos de sol, tá? Óculos de sol. Pelo menos 15 minutos. E a luminosidade é importante para regular o nosso ciclo circadiano, produção de melatonina. O sono é muito importante, porque tem o quê? O cortisol, regular o cortisol, né? Isso vai fazer o quê? Vai desinflamar. Sim. Né? E hoje eu estava lendo um artigo, né, que a depressão mais a diabetes tipo 2 pode levar à demência. Alzheimer. Glicosilação, né, de proteína amiloide. Isso, amiloide, exatamente. Então, a depressão não é uma coisa tão simples. Então, nós também temos que avaliar o quê? As outras doenças, as outras comorbidades. Aí está o quê? A ação do farmacêutico, né? Exatamente. E avaliar o quê? O paciente como um todo. E vamos falar então um pouquinho dos medicamentos, né? Já que a gente está... Ou você quer falar das outras depressões? Não, podemos, porque existem várias depressões. Tem a pós-parto, né? Tem a depressão devido ao quê? As doenças. Hipotireoidismo pode desencadear o quê? Depressão. O uso de corticoide, né? O uso de corticoide, gente. Propanolol, gente. Eu sou contra o corticoide. Sem necessidade. Pra você, tudo bem, Cláudio. Não, só tópico, né, gente? Então, esses usos também, alguns medicamentos podem levar à depressão. Então, o farmacêutico precisa avaliar isso, né? Como eu acabei de falar aqui, o propanolol, os inibidores da MAO, que hoje não usa mais para tratamento da depressão, mas para outras coisas, pode causar depressão. Cláudio, falando nisso, dá um apanhado aí pra galera dos tipos de medicação que a gente tem. Tem 3 classes, 4, todas? Olha, nós temos várias classes de medicamentos, né? Mas nós temos as que fazem a recaptação de monoaminas, então os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, todo mundo conhece, né? Fluoxetina, sertralina e aí por diante. Nós temos as que fazem a recaptação tanto de serotonina como de noradrenalina, né? Nós temos os que fazem a recaptação de dopamina. Então são esses os 3 mais utilizados atualmente e o alfa-2, que é a mirtazapina, que é o alfa-2 pré-sináptico, que é o antagonista, que faz o quê? Faz com que nós secretamos mais serotonina, mais adrenalina, mais dopamina nos nossos neurônios. Basicamente seria isso. E tem os melatoninérgicos, né? Sim. Que esse eu não tenho muito conhecimento sobre eles. Mas já tá em uso? Aqui eu não sei. Por isso que eu não trabalho com eles, né? Sim. Então, esses aí eu já quase não conheço a ação deles. Então, hoje em dia a gente tem, né, os mais famosos são esses que inibem tanto a recaptação de serotonina, quanto de adrenalina, quanto de dopamina, né? Exatamente. E aí eles têm uns mais, outros menos, isso, né? E vai depender. Alguns têm sintomas, por exemplo, citalopram e citalopram. Qual que é a diferença dos dois? O citalopram tem muito menos efeitos colaterais. E o citalopram tem muitos. Então, às vezes, o médico troca por isso. Eu vou ter que avaliar o quê? Se é serotoninérgico ou dopaminérgico. Eu não, né? Desculpe. Sim, o médico, tá? E aí ele vai avaliar o medicamento. Nós vamos ter medicamentos, por exemplo, que vai alterar, pode aumentar peso. Sim. Tem uma pergunta sobre isso, 2 na verdade, né? A gente pode até puxar por esse gancho. Mas só antes de entrar nisso, né? Até para falar um pouquinho dessa escolha, né, pelos médicos, porque como a depressão ela varia,
né? E a gente tem também a ansiedade sendo tratada com os mesmos medicamentos, né? E outras doenças. E outras doenças. Então, assim, tem alguns que são... Para que a gente usa o dopaminérgico? Mais para aqueles quadros onde a pessoa tem anedonia, né? Exatamente. Tá muito paradão, não tem alegria de nada, vive sem alegria, como diz o outro, né? E a serotonina é para aqueles que estão com humor deprimido, com irritabilidade muito grande. Exato, né? O serotoninérgico é para esses quadros quando a gente fica muito impaciente, né? Exatamente. Fica muito bravo, digamos assim. Fica uma pessoa muito brava. E aí, engorda ou não engorda? Engorda ou não engorda? Eu fui ler... Depende. Depende. Se bem que um artigo colocou que não existe uma relação realmente... direta, né? Está pré-estabelecida, né? Sim. Mas alguns medicamentos engordam mais do que outros, porque alguns interferem na parte de peso, então na parte da alimentação. Sim. E, como foi colocado, umas pessoas acabam fazendo o quê? Emagrecendo. Sim. E tem muita ligação também, né? Aquela lenda que eu tenho vontade de enforcar, não. Vamos informar as pessoas, né? Mas aquela história de, tipo, a galera toma fluoxetina para emagrecer e eu já vi o nutrólogo prescrever a bupropiona para emagrecer também. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente trabalha... A Magali disse que para ela foi bom engordar. Não, é isso que eu ia falar. Tem pessoas que acontece o seguinte, quando começa a tratar a depressão, ela começa a se sentir bem. Sim. Ela começa a sentir prazer nas coisas. Ao sentir prazer, um dos primeiros prazeres que alguns perdem é o quê? O prazer de comer. Aí perde o gosto, né? Porque aquela coisa, tudo perde o gosto, até a comida, né? Nada me interessa, né? E aí a pessoa volta a ter interesse. Aí o que acontece? Engorda. Então alguns medicamentos realmente tem a mirtazapina que eu tinha falado, é a que mais tem tendência a engordar, mas isso vai depender, isso é individual. Sim. Depende de paciente para paciente, tá? E esses efeitos colaterais é complicado. Sim. Puxando esse lado aí, Cláudio, pô, outra coisa, né? Reduz a libido, mexe com a libido, pessoas, os deprimidinhos aí. Todos aqueles que trabalham com dopamina diminuem a libido. Né? A depressão também, normalmente, ela tem o prazer, né? Que a gente perde prazer de tudo, inclusive... prazer físico, né? Prazer sexual, a libido realmente diminui bem a libido, né? Alguns medicamentos, principalmente os dopaminérgicos, têm esse problema de diminuir a libido, né? Então até que é um problema dos antipsicóticos. É verdade. Muitos dos pacientes largam a medicação, principalmente homens, né? Porque interfere na libido. Só que esse interferir na libido, gente, não é só do homem. Exato, da mulher também. E inclusive tem aquela questão de muitas vezes diminuir a lubrificação, né? Exatamente. Diminuir a capacidade de manter a ereção. Então tem vários tipos, né, de alterações nesse sentido. Né? Sim. O Cleiton comentou que quando o Prozac chegou no Brasil, a indústria divulgava que era um cosmético para a mente. É o uso indiscriminado mesmo, né? A medicalização da tristeza é complicada. A gente tem que largar. A mesma coisa que os ansiolíticos, né? Sim. Então, agora não usamos mais tanto ansiolítico, a gente usa fluoxetina, né? Exatamente. Até tem uma outra pergunta, né, que foi puxada, se os remédios para depressão e ansiedade, eles causam dependência. E aí a gente tem que deixar claro, né, gente, benzodiazepínico são para tratar casos agudos ou crises, né, momentos de crise. O benzodiazepínico não é tratamento para depressão, muito menos ansiedade. Agora, os antidepressivos não causam dependência. Por isso que não é receita azul, né? O antidepressivo é receita branca. Exato. Eles não causam dependência, porém, tolerância. Aí tem uma pergunta que a gente recebeu também, né? Quando a gente vai fazer a troca do medicamento durante o tratamento? Então, daí você explica o que é tolerância e essa resposta. Quando você troca o tratamento, a medicação durante o tratamento, ele deve conter o mesmo princípio ativo? É uma pergunta bastante até complicada, né? Normalmente a gente não tem o mesmo princípio ativo, a gente trabalha dentro da mesma classe ou conforme os sintomas do paciente, o psiquiatra acha, ele troca até de classe
de medicamentosa, né? De repente ele começou um tratamento achando que a pessoa estava lá deveria ser serotonina, o problema dela, que ela é irritabilidade, e ele começa a tratar com um inibidor da recaptação de serotonina. Mas de repente ele percebe que não é. Então, ele está vendo que a pessoa está mais apática, a autoconfiança dela não existe mais, ela não acredita mais. Então, tem mais a ver com dopamina, ele troca para a classe dopaminérgica, né? Inibidores da recaptação da dopamina. Agora, dentro da mesma classe, há vantagens de trocar? Existe aqueles que têm meia-vida maior, né? Existe aqueles que têm o quê? Efeitos colaterais mais severos, outros mais brandos, né? Tem alguns que atuam a nível de citocromo P450, então eu tenho que relacionar com o medicamento que o paciente está tomando também, que isso pode intervir. Então são vários fatores que vai depender do quê? Do medicamento em si. A gente tem que olhar aí agora, não a classe do medicamento, mas sim o quê? O medicamento. Tirar o quê? Como é que fala? Uma fotografia daquele instante. Agora, aproveitando também que me veio uma curiosidade curiosa aqui. Qual que é a diferença de, por exemplo, citalopram e escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina? Agora você não está perguntando, né? Mas tem a ver com o quê? Com profármacos, né? Profármaco, adoro, que tem a ver com o quê? Processo de latenciação, é isso? Latenciação. Aqui quem pode falar bem mesmo é a professora Samira. Como diz o Éder, tá aí, ele não tá. O Éder, ele tava, não sei se ele saiu. Certo? Então, para melhorar o que? A absorção, você precisa que isso atravesse a barreira hematocefálica, né? Sim. Então, tem uns que atravessam com mais facilidade, ou também para alterar o que? A meia-vida, tá? Eu não me lembro agora do citalopram, deixa eu ver, eu tenho aqui deixa eu ver se eu tenho aqui. A colinha. A colinha. A meia-vida praticamente... É parecido, mas muda, mas né? o que muda é o quê? Os efeitos adversos. Sim. Bastante. Enquanto que o outro lá tem insônia, impotência, aumento de peso, o citalopram só trabalha com náuseas, vômitos mais, tá? Então vai depender de cada um desses fármacos, da meia-vida e também da metabolização, se eu não me engano, né? Sim, aí depende também. Depende da metabolização e depende da questão, muito da questão também de idiosincrasia mesmo, né? Porque assim, gente, até dentro da química farmacêutica, eu sempre comento isso nas aulas, né? O fármaco, ele tem um alvo, né? Sim. Ele vai chegar no seu organismo e ele tem que ter um alvo onde ele vai agir. Só que, por exemplo, tem pessoas que têm menos alvos. Isso. Ou que tem mais alvos, ou que metaboliza mais rápido, ou metaboliza mais devagar. Quando você tem, por exemplo, um quadro de desidratação, isso. você já muda o volume de distribuição e daí você já... Tudo vai ser idoso, exatamente. E aí, assim, por isso que os resultados... Gente, toda medicação que mexe com o sistema nervoso central é muito particular de cada um. Né? Tanto que tem medicamentos aí super novos, que algumas pessoas se adaptam super bem, outras pessoas ficam muito mal com o tratamento. Inclusive, né, se você para olhar as bulas de medicação antidepressiva, tem lá, corre o risco de quadro depressivo, corre o risco de ideação suicida, corre o risco de você desencadear ansiedade. Isso, agora você falou uma coisa importante, né? Ideação suicida, setembro amarelo. Sim. Né? E que é o quê? O problema da depressão é que ela pode levar a essa ideação suicida, né? A pessoa, eu não tenho mais prazer de viver, eu não quero mais viver. Muitas vezes, muitas pessoas acham que o suicida fez aquilo que quer. Sim. Às vezes não, é alteração que a nível central, gente. Cerebral. É cerebral, nós somos os nossos neurotransmissores. Exato. A alegria que a gente tem, a tristeza que a gente tem, o prazer que a gente tem um reflexo. São ações desses neurotransmissores. Então, tudo tem envolvido com isso. Isso está envolvido o quê? Uma boa alimentação. Sim. Outra coisa, socialização. O Covid fez com que aumentasse a depressão. A depressão aumentou muito por causa do isolamento social, né? Exatamente. Então, praticar esporte, gente, pelo menos 30, 35 minutos de esporte dia. Sim. Melhora o fator lá do... A Juliana tinha perguntado, né, um pouco antes ali, por que a atividade física é tão indicado, né? Sim.
Gente, atividade física libera adrenalina, atividade física libera endorfina. Exatamente. Né? Então, são neurotransmissores positivos pra gente. Exatamente. Aumenta também a serotonina. Exatamente. Então, isso tudo. E a atividade física, existe um estudo comprovado que ele aumenta, então, essa, que eu falei para vocês, a plasticidade neural, melhora a plasticidade neural. Sim. Com a atividade física. Mas principalmente Exatamente, atividades físicas coletivas, que envolvem fazer hidroginástica. pessoas, né? Pessoas, né? Aí também tem o lado do quê? Emotivo, né? Sim. Nós brasileiros somos extremamente A gente emotivos. gosta de contato. A gente né? gosta de contato, gente. Então, isso é difícil para nós. Tem também, às vezes as pessoas acham... Gente, o exercício físico indicado para remissão de depressão é diferente do exercício físico para emagrecimento, enfim. Sim. Né? Porque assim, é lógico, se você quer perder peso, você fazer 15 minutos de exercício físico é pouco. Mas, dentro da indicação para depressão, tem até um trabalho que mostra, Cláudio, a importância, mas uma eficiência muito grande daqueles treinos de alta intensidade, treinos HIIT, né? Isso. Que é High Intensity Training, que você faz uma atividade física bem intensa. 5 minutinhos. Para, descansa um pouquinho, mais 5 minutinhos. Isso. Também auxilia bastante. E aí pode fazer agachamento, pular corda, fazer polichinelo. Tem até assim, você está naquele momento em que você está se sentindo muito angustiado, muito ansioso, faz os polichinelos. Eu não sei se eu acredito nisso, mas já ouvi, mas não sei. O artigo que eu li coloca que o exercício físico é em torno de 30 a 35 minutos. Não precisa ser mais que isso não adianta. Tá? É mais ou menos nessa faixa. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. Se tomar sol, então vai fazer uma caminhada. Sim. Toma um solzinho, pelo menos 15, tira a manguinha aqui, ó. Sai sem óculos de sol para pegar a luminosidade, para melhorar o seu ciclo circadiano. Tudo isso melhora. Toma probióticos? Toma probióticos. Por que probióticos auxilia, gente? Por causa da diminuição do quê? Dos radicais livres, produzidos por quê? Pelas bactérias lá. Nós temos o quê? Sempre tem um equilíbrio, né, da flora intestinal. Quando a gente tem esse desequilíbrio, começa a gerar o quê? Mais toxinas, e isso faz a absorção dessas toxinas, né? E isso faz o quê? Aumento de ROS a nível central. Aumento de citocina. Exatamente, tudo isso. Até o Renan fez uma pergunta importante, né? Por que a depressão está acontecendo em pessoas cada vez mais jovens, né? E por que a gente tem... Se é por causa das cobranças cada vez maiores, né? Sim. Aí, como nós Isso falamos, é uma opinião mais pessoal. Mais pessoal, Existe a causa biológica? Sim, a causa biológica, ela está aí, a diminuição de dopamina, noradrenalina e serotonina. Nós sabemos disso. Há alterações, então, da plasticidade neuronal, né? Lembrando que essa plasticidade neuronal ela é bastante ativa quando nós somos crianças, né? Então, estresse. O estresse diminui essa plasticidade. Então, estresse constante, diminuindo a plasticidade, diminui essas comunicações. Isso reduz, então, o quê? Esses neurotransmissores, né? E aí o que tem? O bullying, né? É complicado, apesar que na minha época eu era chamado de 4 olhos, né? Certo? Eu não aceitava os meus cabelos cacheados, eu passava gel no meu cabelo, assim, puxava. E aí o povo me chamava de pote de gel na escola. Aí eu tentei fazer, eu fiz chapinha para caracolar meu cabelo, porque eu queria cabelo caracolado. Você fez permanente. Permanente, tá, fiz. Mas, gente, o que tem a ver isso? Hoje em dia nós temos um problema sério, né? Eu já comentei com alguns alunos meus. O que a geração vive aonde? Isolada, sim, no celular, vivendo a fantasia das redes sociais, né, que todo mundo viaja, todo mundo está sorrindo, todo mundo está alegre, todo mundo tem dinheiro. Nossa, todo mundo é rico, bonito, feliz. E isso gera cobranças em nós. Eu não sou isso, agora por quê? Por que eu não sou assim? Não é? Sim. Então, tudo isso vai gerando esses pensamentos negativos. Exatamente. Né? E isso pode ser o quê? Gatilho, então, para esse processo depressivo. A gente não vai entrando eu acho assim, até... algumas pessoas citaram, né, a questão de você ter responsabilidades muito cedo. Eu acho que isso não seria tanto porque os nossos pais, por exemplo, muitas vezes começavam a trabalhar antes que a gente.
Só que assim, existem hoje, sim, grandes responsabilidades, mas eu acho que a gente mudou muito a maneira como a gente percebe o mundo à nossa volta. Exatamente. A gente encara essa questão do bullying. Não é que o mundo, tem gente que fala assim, o mundo ficou muito chato agora. Não é isso, é que agora a gente olha para as coisas, né, e a gente não pode falar o que pensa e o que quer sem um embasamento por trás. E né? às vezes esse tipo de vivência, de ficar se autopoliciando. Sim, também. Exatamente. Você tem que estar o tempo todo pisando em ovos, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque uma opinião errada, digamos assim, que você solta nas redes sociais ou que você fala para alguém, aquilo já vira uma bola de neve. Exato. Você é cancelado. O cancelamento. Eu não sou muito de rede social, não, mas esse cancelamento social é muito importante para muita gente. Leva muita gente a quê? A depressão. Mas nós estávamos tendo agora, esse tempo atrás, aí teve um ator de Hollywood que largou as redes sociais. Sim. Né? Eu estava assistindo o jornal, acho que ontem, e aí o Milton Neves, comentarista de esportes e tal, ele pegou e botou uma foto na rede social dele de uma mulher jogando futebol, e aí ele fez uma referência que, tipo, ninguém estava prestando atenção no jogo, estavam prestando atenção nela, então objetificando a mulher. Sim. E aí ele foi cancelado. Começaram, lógico, a posição dele foi errada, mas o cara tem mais de 70 anos. Né? Não passando pano, eu acho que não, né? Chega de objetificar a mulher, chega de, né? Mas assim, as reações às vezes são muito pesadas. Exato. Né? Esse tipo de reações acabam fazendo com que a gente fique com aquele uma tensão, estresse constante. É uma tensão o tempo todo. Né? O estresse libera o que? Cortisol. E o cortisol faz toda essa mudança. E aí, é isso que a Maria Fernanda comentou, né? A gente está se cobrando demais o tempo todo. Você tem que estar sempre bonito, você está sempre sorrindo, você tem que ser sempre inteligente, sempre ter uma resposta pronta para tudo. Tem que ser o melhor filho. Você tem que ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor trabalhador, o melhor tudo, né? E a gente vê também hoje em dia as coisas vindo muito à luz, né? As pessoas estão se colocando, se mostrando, que nem a Dani comentou, né? Gravidez na adolescência, abuso sexual, as crianças sendo expostas a muita coisa muito cedo, né? A gente não tem, as crianças estão cada vez mais precoces em contato com coisas que às vezes a gente nunca veria, sem contar com o quê? Com excesso de informação, né? Exatamente. Essa mudança, esse aumento de informação que a criança tem, isso também gera o quê? Ansiedade nela. Essa ansiedade no futuro pode gerar a depressão. Ou ela vai ficar muito ansiosa, irritada, brigando com todos, ou então ela vai começar a se trancar no canto porque acha que não sabe de nada, que não conhece nada. E a cobrança dos pais, gente, tem que pensar nisso também, né? Exatamente. Dia, porque os pais também depositam, né, muita expectativa em cima. Exatamente. E outra coisa também, né, nessa fase, nessa época do Covid, né, Cláudio, muita gente de luto, muita gente perdeu. Muitas. Tem pessoas que perderam 4 pessoas, 5 pessoas da família. Perdeu emprego. A gente vê, né, as condições sociais cada vez piores, não só no Brasil, né? No mundo a Covid, ela afetou a todos, né? Sim. E esse isolamento, né? Nós ficamos sem tomar mais sol, ficamos mais presos dentro de casa. Não tivemos contato, alguns ficaram isolados completamente da família. Sim. Deixou de ver a família, alguns ficaram quase 6 meses sem ver um familiar. Né? Então tudo isso aí, para nós que temos esse contato social grande, leva a mais depressão. Né? É um gatilho. E também essa questão de... a gente não tem mais... Antes os idosos se aposentavam, as crianças brincavam. A gente perdeu isso, né? A gente nunca mais... Eu não vou me aposentar nunca, né? Acabou. A aposentadoria pra mim já era. Pra mim também, eu acho então, Então, Cláudio, ser doutorando também. Quem foi fazer doutorado, mestrado, doutorado, acabou. Não vai aposentar mais. Passanel. Acho que aqui ninguém lembra de Passanel. Pique-esconde. Nossa, rouba bandeira. Se ralava na rua. As crianças hoje não pegam imunidade. Então, o que acontece? Esse tipo de atividade que nós tínhamos na infância anteriormente não existe hoje. Exato. Hoje meu filho, por exemplo,
é difícil eu colocar ele lá fora para fazer, bater uma bolinha. Não quer nada. Não, quer o celular. Só quer o celular e ficar jogando. Então, com certeza, esse mundo que nós vivemos de cada vez mais cobrança, mais precocemente, inclusive, né? Sim. Então, nós queremos que o nosso filho seja o melhor. Aí o pai cobra. Acaba, de repente, dando mais para um filho porque ele é melhor em certa atividade e dá menos para o outro. Então, isso também gera o quê? Diferenças de tratamento, então, diferenças de afetividades. E isso vai gerando o quê? Essa pessoa mais deprimida. Então, até nisso os pais precisam cuidar. Por quê? De como premiar os filhos. Exatamente. Ah lá, a Keila também comentou. Gente, eu brincava na rua. Eu chegava em casa toda suja, ralada, descabelada. Minha mãe queria me matar. Você é menina! Você tem até 10 horas, chegava 11 horas em casa, quase apanhava dos pais. A Zilda fez um comentário que eu acho muito importante também, que é a questão da depressão pós-parto. Cláudio, eu tenho uma amiga, uma comadre, né? Minha comadre eu acompanho ela de perto e tal. E, assim, existem grupos de mães que se dedicam a dizer como é que você tem que educar o seu filho, quanto tempo você tem que amamentar, quanto tempo... Aí, assim, até o shampoo que a criança usa, meu Deus, você não pode usar shampoo de tal marca, porque tem cocobetaína no shampoo. Vai arrancar o couro da criança, de certo. O que acontece? As atenções todas voltam pro filho. Sim. O marido... Ninguém olha pra mãe, né? Vai pro filhote que tá cuidando. Sim. E tudo isso aí faz o quê? Que de repente, e também é outra coisa, alteração hormonal, né, gente? Exatamente. No pós-parto é uma explosão, né? É uma brusca mudança hormonal, né? Sim. Apesar que alguns estudos não correlacionam, apesar que nós temos sabendo que para cada 2 mulheres, um homem tem depressão, né? Mas eu li um artigo científico que não correlaciona muito esse problema hormonal, mas tem a ver com ciclos, sim, né? Hormonais. E isso tudo faz com que, além de que a professora colocou, mais a mudança hormonal pode levar a esse aspecto depressivo, né? Sim. Aí não é que a mãe não queira cuidar do filho, é que ela não consegue cuidar do filho. Ela não tem vontade, ela não tem prazer, porque foi modificado a neuroquímica do cérebro dela. O Helder tá falando que o segredo para não ter depressão é ser professor da Univag. Eu conto ou você conta? Fiquei rindo de desespero. Ai. Brincadeira, gente. É muito bom trabalhar aqui, mas ser professor não é fácil. Ainda mais quando tem aluno chorando. Cláudio, estamos nos encaminhando para os últimos 5 minutos. Já é isso tudo? Já, gente, nosso bate-papo rendeu. Isso. Mas, Cláudio, conta aí para nós, vamos filosofar agora nosso último suspiro de filosofia. Qual que é o papel do farmacêutico? Como que a gente ajuda nesse caso? Gente, vamos começar pelo idoso. Às vezes o idoso vai na farmácia só para fazer uma coisa. Bater papo. Tomar um cafezinho. Então faz parte do farmacêutico essa conversa, gente. Isso é importante, né? Eu sei que, como diz um amigo meu, né, que é conselheiro federal, né, que tem que garantir o leitinho das crianças, mas a gente também precisa pensar na saúde do nosso cliente, paciente, né? Sim. E o que acontece? Todos esses usam medicamentos. Nós temos que ver quais tipos de medicamento pode estar utilizando. De repente ele está com hipotireoidismo, está descontrolado e não sabe que essa depressão está sendo causada por isso. A Luana até fez um comentário um pouco antes sobre suplementação, né? O farmacêutico pode fazer prescrição de nutracêuticos. Vocês estavam eu queria falar nutricosmético, nutracêuticos. Tem outro nome também que chama cosmecêuticos. Não, cosmecêuticos também, né? São suplementos. Sim, suplementos que podem ajudar. Gente, tem muita coisa, tem fitoterápico, exato, né? A gente tem os compostos da área da cosmética mesmo, na verdade tem a Galena, tem um catálogo, não tô fazendo, Galena patrocina nós. Seria bom ganhar uns negocinhos de graça. E a Juliana colocou, né, os alimentos funcionais, os lactobacilos que a gente tinha comentado, né, cúrcuma, né, tá comprovado. Açafrão para diminuir a inflamação, ginseng. São substâncias chamadas adaptógenas, né? Então elas podem ser utilizadas também.
E alimentação, gente. A gente pode trazer o quê? Conversar com esse paciente, fazer a aplicação do PHQ9, né? Para ver se ele está realmente nesse processo, está melhorando esse processo depressivo dele e trabalhar o quê? Outras coisas. A gente pode, hoje em dia, a gente acaba até esquecendo, né? Sim. Nós podemos também estar trabalhando, auxiliando o psiquiatra, auxiliando o psicólogo nesse acompanhamento dos efeitos colaterais, avaliação. A gente pode ajudar muito na adesão ao tratamento do paciente, né? Porque a questão dos efeitos colaterais muitas vezes faz o paciente desistir, né? Interação medicamentosa, gente, principalmente em idoso, né, Cláudio? Exato. Muita polifarmácia e acaba... Então, diabético, se a gente precisa controlar... Ajustar o horário, né? A Ajustar questão do horário. horário. Às vezes você está ficando muito sonolento durante o dia, vamos mudar o horário para tarde. Isso. Então, o médico também precisa analisar isso, né? Porque às vezes o paciente tem que tomar a medicação antidepressiva de noite. Sim. Outros precisam tomar de manhã cedo. Sim. Isso vai depender, exatamente. vai depender do paciente, de vários outros fatores. E isso o farmacêutico pode estar contribuindo, né? Exatamente. Avaliando esse paciente, tá? E principmente, gente, eu acho que... Acolhimento, gente. Isso. Vamos nos acolher, né? Vamos nos abraçar. Existia uma atividade quando estava em grupo, que era que normalmente o pessoal colocava e deixava todo mundo alegre, rindo, que era o quê? Para contar quantas pessoas você abraçava lá em termos de 30 segundos, né? Exato. A gente fazia umas atividades assim. Isso libera o quê? Nossa, endorfina, serotonina, ocitocina, fica todo mundo ativo, alegre. Exatamente. E nós estamos precisando mais disso, gente. Exatamente. Né? Menos gente, crítica. Ó, Cláudio, vamos dar uma receita aqui, ó. Gente, vamos fazer reunião, juntar os amigos. No sol, todo mundo sentadinho no sol, sem óculos escuros. Isso. Vai passar filtro solar para não ficar com câncer de pele. Pode passar filtro solar, não tem problema. Tomando um drink de cúrcuma. Um shotzinho, né? Um shotzinho de cúrcuma, né? Junto com ginseng Sim. também. E fazendo uma meditação, gente. Meditação é muito bom, gente. Meditação mindfulness. Procurem, ajuda bastante a gente. Essa classe de meditação, inclusive, ela já foi demonstrado que meditadores persistentes têm um aumento nas conexões neurais. Então, seu cérebro fica saudável, gente. Não é coisa de Hare Krishna, não, tá? Não, existe, funciona, gente. Funciona. Outra coisa boa, gente, yoga. E outra coisa, não sei se vocês acreditam, tá? Gente, algum tipo de espiritualização, tá? Sempre ajuda. Espiritualidade, não tô falando de religião nem de fé. Tô falando de espiritualidade, é diferente. Porque a gente não é só corpo, a gente não é só mente, a gente também é espírito. Exatamente. Né? Então, assim, procurem um lado espiritual que também vai ajudar bastante. Renan, muito engraçadinho você. Que depois da nota da prova ele já fica com quadro depressivo. Não, mas é só quadro depressivo, não é depressão, é diferente, tá? É tristeza. Kelsey, vamos fazer meditação, é ótimo, é maravilhoso. Yoga, gente. Yoga. Se vocês puderem fazer Tai Chi. Tai Chi também é uma coisa muito boa. Equilíbrio chakras. Além de fazer o quê? Normalmente as pessoas que fazem Tai Chi trabalham, fazem junto. Sim, coletivo, é verdade. Né? Trabalha a respiração. É ao ar livre. Vamos sofrer juntos. Tudo isso é bom, gente. Olha. Gente, Cláudio, quero te agradecer muito, adorei nosso papo. A gente já está conversando, gente, faz uns 5 dias aí sobre a nossa proposta aqui, mas eu acho que foi muito melhor do que a gente esperava, né? E pra mim, pelo menos, foi. Pra mim, a primeira vez, sabe como é que é? Vai ser inesquecível, né? A Magali falou que todos os domingos tem yoga na Parque Mãe Bonifácia. Magali, vamos marcar, chama nós. Isso. E, gente, um beijo pra vocês. Espero que tenha sido proveitoso pra todo mundo. Gente, se cuidem. Ju! Tá? Beijo! Se cuidem e olhem os colegas de vocês. Viu? Gente, olha pro lado, tá? Às vezes você vê uma pessoa deprimida, sorrindo, alegre, conversando com todo mundo. Sim. Mas que lá é só uma casquinha muito fina, viu, gente? Exatamente. Então isso é importante. Ainda mais agora, Setembro Amarelo, suicídio, né? Exatamente. Os homens se matam mais do que as mulheres, tá, gente? Gente, um beijo pra vocês, até a próxima!